Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0, professor Davi aqui. Essa é a aula de número 3, que está aí dentro de uma playlist muito bacana, muito interessante, está ficando sensacional essa playlist. Ela fala sobre impulso e quantidade de movimento. Na aula de hoje, a gente vai ver aqui, olha, o teorema do impulso. Galera, eu sei que é chato ficar repetindo isso, mas veja bem, é importante dar esse recado, para você entender tudo, entender legal mesmo, entender bem tudo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. É importantíssimo você ter assistido as duas primeiras aulas, tá legal? Card aqui em cima agora, clica no card que você cai lá no início da playlist e aí vem assistindo toda a playlist completa para você não ficar perdido, não ficar perdida, tá bom? Olha só, coloquei uma introdução pra gente aqui, vamos embora começar. O impulso da resultante das forças sobre uma partícula é igual à variação da sua quantidade de movimento. O que isso quer dizer? Bom, em física, pessoal, variação em física, toda vez que aparece essa palavrinha aqui em física, variação, significa que é representado pela letra grega delta, tá bom? Então, delta em física significa variação. E essa variação nada mais é do que alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, delta em física representa a variação. E como aqui é a variação da quantidade de movimento, vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá legal? Professor, então o impulso, né, a resultante das forças vai ter um impulso, isso. E esse impulso vai ser igual a essa variação dessa quantidade de movimento, é isso que está escrito aqui, galera. Pode ser que no teu livro aí, na tua apostila, esteja escrito assim, impulso resultante. Fique tranquila, tem autor que gosta de botar assim, impulso total. Tá legal? Igual a variação da quantidade de movimento. Então, se tiver desse jeito ou desse, tudo bem, não precisa esquentar a cabeça com isso não, tá bom? Eu boto só I mesmo, I de impulso, desde que você saiba que esse impulso é o impulso da resultante das forças. Tem 1, 2, 3, 4, 5 forças atuando ali. Qual é a resultante dessas forças? É fulano, professor, é tantos newtons. Beleza. Essa força resultante tem um impulso e esse impulso é a variação da quantidade de movimento. Tá legal? Bom, eu trago pra gente aqui 4 exemplos na aula de hoje. Os dois primeiros, naquela vibe de sempre, né, professor? Isso aí, galera. Os dois primeiros são meus. Eu vou fazer aqui passo a passo, vou falar algumas dicas importantes pra galera que está se preparando para concurso também, tá legal? E depois é aquele momento, nos próximos 2 exemplos, aquele momento de você pausar o vídeo e atacar a questão, tá bom? Vamos embora começar então, olha pra cá. Uma partícula de massa 8 kg desloca-se em trajetória retilínea quando lhe é aplicada, no sentido do movimento, uma força resultante, essa já é a resultante das forças, não, professor? Isso. Uma força resultante de intensidade 20 newtons. Sabendo que no instante de aplicação da força, a velocidade da partícula valia 5 metros por segundo, determine o módulo do impulso comunicado à partícula durante 10 segundos de aplicação dessa força e na letra B a gente vai calcular o módulo da velocidade da partícula ao fim do intervalo de tempo referido no item anterior. Tá legal? Vamos começar aqui, vamos com calma, devagar, olha pra cá. O que a gente aprendeu na aula de número 1? Professor, na aula 1 a gente viu que o impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo ΔT, não foi não? Foi. Esse intervalo de tempo são os 10 segundos, que está aqui na letra A, e essa força foi dada pra gente aqui no texto. Ó. Essa força resultante, ela tem intensidade 20 newtons. Então aqui a gente vai botar o 20, aqui a gente vai botar o 10 e vai achar o impulso. Só isso mesmo, professor? Só isso mesmo. O nosso impulso, então, vai ser igual a 20 vezes 10. Total aqui, impulso é igual a 200 newton vezes segundos. Letra A é só isso. A gente precisa dessa informação para finalizar aqui a letra B. Olha só. Na letra B, ele quer o módulo da velocidade da partícula ao fim desse intervalo de tempo de 10 segundos. Como é que você faz isso? Atacando com o teorema do impulso. Então, o teorema do impulso é uma ferramenta muito útil em diversos exercícios que ele trabalha isso aqui, que ele vai te pedir isso aqui. Dá para fazer também essa questão, esses exercícios assim, mais simples, nesse estilo que eu trago para vocês na aula de hoje, dá para você fazer também aplicando a segunda lei de Newton e combinando a segunda lei de Newton com a fórmula da velocidade ali para o move, a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Eu vou fazer das duas formas, tá legal? Principalmente para ajudar, para dar uma atenção especial para aquela galera que está se preparando para concurso, tá legal?
bateu um branco na hora, professor, meu Deus do céu, tô nervoso, esqueci aqui o teorema do impulso. Ataca com a segunda lei de Newton. Mas não despreze isso aqui não, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta muito importante. Em exercícios mais complexos, que você não tem essa informação aqui, e ele pede para calcular impulso, você tem que atacar com variação da quantidade de movimento. Exercícios que você tem que levar em consideração o trato vetorial da quantidade de movimento, tem que atacar com essa fórmula aqui, senão fica extremamente difícil de chegar no final, no resultado. Tá legal? Olha para cá então, letra B, vem comigo. Impulso vai ser igual a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Aí você fica esperto no texto. Se a quantidade de movimento inicial, por exemplo, se ele falasse assim, pô, fulano partiu do repouso, aí você já fica, pô, caramba, se ele partiu do repouso, no início ele estava em repouso, a velocidade dele inicial é nula, né, professor? Isso, a velocidade inicial é zero. Então a quantidade de movimento inicial seria zero. Então tem que estar sempre atento, atenta ao texto. Vamos ver se ele tinha velocidade inicial. A questão fala que no início a velocidade da partícula valia 5 metros por segundo. Então ele tem quantidade de movimento inicial? Com certeza. E a quantidade de movimento final é o que eu estou querendo saber, porque eu quero saber justamente qual é a velocidade final dele após esses 10 segundos. E esse impulso é a resposta da letra A. Então, no lugar desse cara aqui, a gente coloca 200 igual a quantidade de movimento final. Qual é a fórmula da quantidade de movimento que nós aprendemos na aula de número 2? Massa vezes velocidade, professor? Isso. Então, vou botar assim, ó, M vezes VF. VF vai ser a velocidade final, tá bom? Menos M vezes VI, onde VI vai ser a velocidade inicial. E a massa foi dada para a gente, vale 8. Aonde aparecer esse M, a gente coloca o 8, tá bom? Então, vem comigo para cá, 200 é igual a 8, que multiplica VF, menos 8, que multiplica VI, que vale 5. Vou botar o 5 aqui. Isso aqui dá 40 e é negativo. Já já a gente traz para cá positivo. Deixa eu botar aqui embaixo mesmo. 200 vai ser igual a 8, que multiplica VF, menos 40. Esse menos 40 vem para cá positivo. 200 mais 40, tá legal? Igual. E repete esse cara aqui que não vamos mexer nele ainda não. 8 vezes a velocidade final. Vamos resolver isso aqui primeiro. 240 é igual a 8, que multiplica a velocidade final. Agora é só dividir essas duas coisas. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Faz a divisão, finaliza, garante teu ponto. Tá legal? 240 dividido por 8 é igual à velocidade final. Então, a nossa velocidade final é de 30 metros por segundo. É igual a VF, tá bom? Eu queria deixar um espacinho aqui embaixo, conforme eu falei, para... Deixa eu fazer de azul aqui. Printa essa tela aí, vê se você quer anotar alguma coisa, printar essa tela, tá legal? Que eu vou fazer uma baguncinha ali embaixo. Galerinha que está estudando para concurso, vai fazer aí uma EA, vai fazer uma UERJ, vai fazer um vestibular. Pode ser que na questão, você está atacando a questão, o professor bateu um branco aqui, olha, não lembrei o teorema do impulso, meu Deus, mas eu estou enxergando aqui que eu tenho força, eu tenho velocidade, rapaz, eu consigo achar a aceleração desse negócio. Consegue sim. Você ataca aqui, olha, em azul, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Professor, assim eu consigo chegar no final também? Consegue sim, nesses exercícios mais simples, consegue sim. A força resultante, a questão já falou pra gente, ela vale 20 newtons. A massa, a questão também já falou pra gente, ela vale 8. Eu vou descobrir quem nessa brincadeira? Vou descobrir a aceleração. Então fica assim, olha, 20 é igual a 8 vezes A é igual a 20 oitavos. Tá legal? Vou só simplificar por 2 aqui pra gente chegar no final aqui. Por 2 aqui dá 10. Por 2 aqui dá 4, beleza? 4. Aí por 2 de novo, professor, isso. Por 2 aqui dá 5 e por 2 aqui dá 2. E a metade de 5 é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Sabendo o valor da aceleração, eu ataco aqui com aquela formulazinha lá, tá lá de trás, que a gente aprende no Move. V é igual a V0 mais a T, né, professor? Isso, vovô e vovó ainda transam, né, professor? Isso, aquela formulazinha que a gente vê lá no início do ano. E aí, Davi, como é que funciona esse negócio aqui? Eu já tenho esse cara, eu já tenho o tempo, que vale 10, a aceleração, que vale 2,5, e a velocidade inicial, que vale 5 metros por segundo. Vamos chegar na velocidade final, pessoal? Isso, vai dar 30 certinho? Vai sim, vou fazer aqui para vocês verem. A velocidade final vai ser igual a 5, que é a velocidade inicial, mais esse cara aqui, que vale 2,5, vezes 10. Só que multiplicar por 10 é só andar com a vírgula, né? Isso aqui vira 25, e 25 mais 5, a nossa velocidade final é 30 metros por segundo, tá bom? Bom, deixa eu sair da frente novamente, você printa essa tela aí, anota alguma coisinha. Que eu vou apagar isso tudo aí para a gente dar sequência à nossa aula de hoje. Vou botar o exemplo de número 2, que vai ter um gráfico. Provavelmente, quando você estudar essa matéria, teorema do impulso, você vai esbarrar, você vai cair em questões que tem que trabalhar com gráfico. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá.
Beleza, meu povo? Volta para cá então. O exemplo de número 2 já está prontinho aqui nos esperando. Vamos ler juntos. Um corpo de massa 38 kg percorre um eixo orientado com velocidade escalar igual a 15 metros por segundo. Então ele tem velocidade inicial, né, professor? Tem sim. No instante t0 igual a 0, aplica-se sobre o corpo, sobre ele, uma força resultante cujo valor algébrico varia em função do tempo conforme o gráfico seguinte. Então, é uma força variável, né, professor? Isso. A questão está te dando um gráfico da força em função do tempo. Lembra lá da aula 1? A área desse gráfico é numericamente igual ao quê? Algebricamente igual a quem? Ao impulso, né, professor? É isso aí, a gente vai precisar achar essa área aqui já já para continuar caminhando na questão. Admitindo que a força seja paralela ao eixo, calcule a velocidade escalar do corpo no instante t igual a 14 segundos. É muito parecida com a primeira questão. A gente primeiro vai achar o impulso, depois vai jogar nessa fórmula aqui, QF menos QI, e vai determinar qual é a velocidade final dele lá nos 14 segundos. Tá bom? Então a gente começa atacando. Eu botei aqui um gráfico bem interessante em que ele vai ter valores positivos e valores negativos. Se cair um gráfico que tenha só daqui para cima, só valores positivos, melhor ainda. Mas se cair um gráfico assim diferentão, em que tem valores positivos e negativos, não se assuste não. Faça da mesma maneira que eu vou fazer aqui, que você não erra, tá bom? Então vamos calcular. Se não tivesse esse triângulo pequenininho aqui, tampa ele aqui. Se ele não existisse, a gente tem aqui um trapézio, né, professor? Isso. Então a gente acha a área desse trapézio aqui, a área desse trapézio aqui, grandão aqui, eu vou chamar de área 1. Deixa eu botar aqui de azul essa área grandona aqui, ó, de todo o trapézio, tá legal? Eu vou chamar aqui de área 1, tá legal? E essa área pequenininha desse triângulozinho aqui embaixo, eu vou chamar de área 2. Tá ok? Então, se eu pegar aqui, olha, e calcular a área 1 e depois calcular a área 2, eu vou ter o meu impulso total aqui, com certeza. Vamos calcular aqui devagar a área do trapézio. Deixa eu botar nesse espacinho aqui, olha. A área 1 vai ser igual a Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. E essa área 2 vai ser a área do triângulo, que é só base vezes a altura sobre 2. Tá legal? Então joga para cá então, vamos calcular aqui o impulso da área 1, tá legal? Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2 já vem para cá. Abre parênteses, Bzão, professor, é 12, né? Isso, cara. Mais Bzinho vai ser só 8, com certeza. Vezes a altura do bicho, que vale 20. Tudo isso dividido por 2. Resolvendo parênteses primeiro, a gente acha 20. E 20 vezes 20 dá 400. 400 sobre 2 dá 200. Então, esse impulso da área 1 vale 200 newton vezes segundos. Então, conforme eu falei para vocês, se tivesse só essa parte aqui de cima na questão, você fica feliz da vida, a questão fica até mais fácil. Mas aqui também tem essa parte de baixo, que vai ter um valor negativo por causa desse 10 aqui que é negativo. Não precisa ficar assustado, nem assustada com isso. Fique tranquilo, vem para cá. Vamos calcular agora esse impulso aqui, ó, só do triângulo, tá legal? Beleza, professor. Se você quiser botar aqui impulso 1, impulso 2, não tem problema nenhum, tá bom? Se você sabe o que está fazendo, pode fazer numa boa assim, desse jeito que eu estou resolvendo, tá legal? Então, a área 2 aqui, ó. Base vezes altura sobre 2, né? Isso. Olha pro triângulo. A base dele é esse pedacinho aqui, esse cotoquinho aqui, do 12 até o 14. A base é 2, né, professor? Isso. E a altura dele? A altura é menos 10. Tô vendo, professor, na multiplicação, mas com menos dá menos, né? Isso, cara, sobre 2. Corta logo um 2 de cima com um 2 de baixo. A resposta disso é menos 10 newton vezes segundos. Caso você quisesse fazer tudo numa conta só, também não tem problema nenhum, não, tá bom? Bota aqui já esse, menos o outro, já sai achando a resposta toda. Então, qual é o impulso aqui total, professor? O impulso total vai ser esse mais esse, galera. O impulso total é a área 1, impulso aqui, olha, total, vai ser igual a área 1 mais a área 2, tá bom? Ou seja, isso mais isso, respeitando os sinais, tá legal? Então, o meu impulso aqui, olha, total, vai ser igual a 200 mais esse cara aqui que é menos 10, tá bom? Mas com menos dá menos, 200 menos 10 dá 190 newton vezes segundos. Faz desse jeito que você não erra, tá bom? E agora? Agora a questão fica igual ao exercício de número 1. O que você faz? Impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Esse valor aqui é o 190. A quantidade de movimento final é massa vezes velocidade final. Onde aparecer a massa, eu já boto quem? 38, né, professor? Isso. 38 vezes velocidade final. Menos. E a quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade inicial. Ou seja, 38 vezes 15. Beleza?
Beleza, professor, fica igual a primeira questão, né? Isso, agora é só multiplicar esses dois, trazer para cá positivo, fazer uma divisão no final e acabou a questão. Repete o 190 igual a 38 VF menos 38 vezes 15. Professor, já fiz aqui, dá 570. Isso, você fez certinho. Pega esse menos 570, traz para cá positivo, soma esses dois. Deixa eu puxar a setinha para cá. 190 mais 570 é igual a 38 vezes VF. Beleza? Isso aqui vai dar 760. 760 é igual a 38 vezes VF. Divide essas duas coisas, finaliza a tua questão, não erra bobeira no final. VF vai ser igual a 760 dividido por 38, que vai dar 20 metros por segundo. Tá legal? Vê se você quer printar essa tela aí ou anotar alguma coisinha. Que eu vou preparar o quadro agora para os exemplos de número 3 e de número 4 para vocês tentarem fazer sozinhos. Vamos lá. Beleza, meu povo, volta para cá então. Vamos finalizar essa aula com chave de ouro. Exemplo de número 3 e de número 4 já estão aqui esperando por vocês. Vamos ler juntos. Olha só. Uma força F atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Então essa aqui vai ser a velocidade inicial dela, essa aqui a velocidade final e a massa 2 kg. Nós já temos um intervalo de tempo que é 5 segundos. Com base nessas informações, determine a intensidade do impulso da força atuante. Então, na letra A, a gente vai calcular o impulso da força F. E a intensidade da força F na letra B, a gente vai calcular a própria força. Tá legal? No exemplo de número 4, ele vai te dar aqui um gráfico. Não tem valores negativos nesse gráfico, só positivos, tá bom? O gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua num ponto material de massa igual a 2 kg. Admita em t igual a zero que V0 vale zero. Então a gente vai considerar que a velocidade inicial desse cara ele partiu do repouso, entende? A velocidade inicial dele é nula, né, pessoal? Isso aí. Determine o módulo do impulso de F no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos e sua velocidade em t igual a 10 segundos. Depois vocês me contam aí nos comentários se conseguiram resolver, tá legal? E eu vou atacando daqui também. Olha para cá, vou fazer a letra A nesse espacinho aqui. Vamos lá. De vermelho, o impulso, então, vou botar aqui assim, olha, letra A. O impulso, então, vai ser igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Então, esse impulso vai ser igual a massa. Deixa eu botar aqui M, que multiplica VF, menos M, que multiplica VI. Caso você queira botar essa massa em evidência, galera que tem mais traquejo com matemática, pode botar a massa em evidência, professor, e depois resolver. Com certeza, em todos os exercícios que nós fizemos aqui hoje, você poderia fazer esse artifício numa boa, tá legal? Então, esse impulso vai ser igual. No lugar da massa, a gente coloca 2 kg. No lugar da velocidade final, é de 5 para 9. Então, 9 é a velocidade final, menos 2 novamente, no lugar da massa, vezes a velocidade inicial, que vale 5. Tá legal? Agora é só multiplicar esses dois, e finalizar aqui. Deixa eu puxar uma setinha. O impulso, então, vai ser igual a 18 menos esse cara aqui, que vale 10. O impulso, então, é igual a 8 newton vezes segundos. Tá legal? E a letra B fica assim. A intensidade da força F. Aula 1, né, professor? Isso. Impulso é igual a força vezes intervalo de tempo. Esse impulso aqui a gente acabou de encontrar, que vale 8, né? Essa força é o que eu quero calcular. O intervalo de tempo está escrito lá em cima, bem aqui, olha, 5 segundos, tá bom? Então, no lugar do impulso, a gente coloca o 8, repete o F, vezes 5. Então, F é igual, é só dividir essas duas coisas, né, professor? Isso. 8 quintos em newtons. Caso você queira dividir, num cantinho separado aí você faz e vai encontrar 1,6 newtons, tá legal? Na vibe aqui eu já faço o exemplo de número 4. Depois eu saio da frente, vocês printam a tela e faz algumas anotações, tá legal? Então a gente ataca com a área do gráfico, né, pessoal? Isso, cara. O impulso aqui vai ser numericamente, algebricamente igual à área desse gráfico aqui, que é a área do triângulo. Eu quero que vocês prestem muita atenção, sabe? Porque depois de fazer muitos exercícios, assim, vocês vão ver que os exercícios vão se repetindo, sabe? Muda o texto, muda a historinha, né, pessoal? Isso, mas os exercícios se repetem. Aí depois de fazer vários desses, você já olha, já bate o olho assim no gráfico, força em função do tempo, calcula o impulso, beleza. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção sempre no texto, sabe? Porque às vezes a gente sai, eu mesmo às vezes faço isso, tá? Fato. Às vezes a gente sai calculando, nem lê o texto, sabe?
E aí, por pressa, né, sai calculando, pô, aqui é o impulso, o final é tanto. Quero que vocês olhem isso aqui, ó. Ele quer que você calcule de 0 a 5, ele quer que você calcule de 0 a 10, ele quer que você calcule de 5 a 10, que é para você ficar esperto nisso, entende? Não sai calculando antes de ler o texto por afobação, né, professor? Isso, deixa a afobação de lado, lê o texto com calma. Ele quer de 0 a 10. Então, de 0 a 10, eu vou calcular a área do triângulo grandão aqui. Se ele quisesse, por exemplo, de 0 a 5, ia calcular a área do triângulo pequenininho. Deu para entender? Tem que estar atento nisso, né, professor? Isso, com certeza. Então vamos lá. De 0 a 10 é a área desse triângulo total aqui. Então vamos lá. Base vezes altura, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Tá bom? Então vamos lá. Base dele, professor, é 10, né? Então deixa eu botar aqui, ó. Letra A. O nosso impulso vai ser igual a base 10 vezes a altura do bicho. 10 também, professor. Tudo isso sobre 2, que dá 100 dividido por 2, 50 newton vezes segundos. Tá legal? E a velocidade dele em t igual a 10 segundos. Lá, quando o tempo vale 10 segundos, qual vai ser a velocidade? A gente já sabe que ele partiu do repouso. Então, letra B. Então, o nosso impulso ele vai ser igual à quantidade final menos a quantidade inicial. Só que, como ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0, né, professor? É, cara, a velocidade inicial dele é 0. Tem quantidade de movimento inicial aí? Tem não, cara. Você pode botar um zerinho aqui, ó, numa boa. Então, o impulso vai ser igual à quantidade de movimento final. Tá bom? Repete, então, o nosso I vai ser igual a M vezes VF. No lugar desse I, eu vou botar o 50. E no lugar da massa, a gente vai botar esse 2 quilos aqui, né, Davizinho? Isso, cara. Deixa eu puxar uma seta para cá, para a gente finalizar. Então, fica assim, olha, 50 é igual a 2 vezes VF. VF divide essas duas coisas, pelo amor de Deus, não vai errar bobeira nesse final, tá legal? 50 dividido por 2, 25 metros por segundo. E a gente finaliza aí. Vê se você quer printar essa tela uma última vez ou anotar alguma coisinha. Que eu volto aqui apenas para me despedir de vocês. Espero que essa aula tenha te ajudado. Não só essa aula, toda a playlist, a gente já está na aula 3. Espero que ela tenha te ajudado. E se isso aconteceu, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, me ajuda a compartilhar o meu trabalho, joga lá no grupo da turma, tá legal? Ou manda para aquele guerreiro, aquela guerreira que vai fazer um concurso e precisa dessa aula também, tá legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.